Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor William e hoje nós estamos na nossa oitava aula. E nesta oitava aula nós vamos iniciar finalmente o pensamento filosófico, o pensamento dos filósofos. Vamos tratar hoje do Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo do Ocidente, ok? Então nós estamos tratando aqui do capítulo 2, sobre a escola jônica. Então nós vamos falar ainda do Tales de Mileto, do Anaximandro, do Anaxímenes, certo? Nossa primeira aula da escola jônica foi a aula número 7 sobre filosofia pré-socrática. Então, hoje nós vamos ver aí quais são as ideias, quais são os pensamentos, do que fala o Tales de Mileto e, principalmente, por que ele é considerado o primeiro filósofo, o que o pensamento dele tem de diferente de outros pensamentos ali anteriores, ok? Então, vamos lá. Então, esse aqui é a foto ali de como seria o Tales de Mileto, certo? Ele teria nascido ali por volta de 624, 623 antes de Cristo e falecido por volta de 546 e 545 antes de Cristo. Essas são datas assim aproximadas. Ele está mais ou menos ali naquele período, ok? Tales de Mileto, então, pessoal, ele é fundador da escola jônica. Escola jônica é uma escola filosófica onde estão reunidos ali o pensamento de três autores principais: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto, ok? Não pensem que Mileto é o sobrenome, que eles são irmãos, que são parentes. Não, Mileto significa cidade. É o Tales da cidade de Mileto, Anaximandro da cidade de Mileto, Anaxímenes da cidade de Mileto, etc, ok? Então, esses três pensadores são os principais pensadores ali da escola jônica, sendo que o Tales foi o fundador dessa escola. Nós também tratamos aí em uma das aulas anteriores sobre as escolas filosóficas, ok? O grande problema, ou o problema principal ali da escola jônica é sobre a questão do cosmos. Aqui nós estamos naquele período cosmológico que eu já falei para vocês também. O período cosmológico é todo aquele período da história da filosofia antiga onde o problema principal é sobre a origem do cosmos. O que forma o cosmos? Cosmos é natureza, cosmos é universo. Qual a origem do mundo? Qual a origem do universo? Qual a origem de todas as coisas? O que compõe todas as coisas, ok? Hoje nós temos ciências como a física, como a biologia, como a química, que tentam ali explicar a origem do mundo. A química vai explicar do que é formado todas as coisas, por isso tem todos aqueles elementos da tabela periódica, porque, querendo ou não, as coisas são compostas por aqueles elementos. A biologia vai tentar tratar da vida, e é justamente essas questões ali que surgiram com a filosofia. Por isso que a filosofia é considerada a mãe de todas as ciências. Também falei sobre isso na nossa aula número 7, que foi a nossa aula anterior, ok? Então, a filosofia começa com esses questionamentos e muitas pessoas até falam que quando surge a filosofia, também surge a ciência, o pensamento científico, ok? Por quê? Porque agora passa-se a explicar as coisas de maneira racional, não utilizando o mito, a fantasia, a fábula, mas utilizando uma explicação lógica, uma explicação racional. Esse é o princípio tanto da filosofia ocidental quanto da ciência, do pensamento científico, ok? Então, né, o Tales, ele vivia naquela época ali que eu falei para vocês, contemporâneo de Solon. Solon é um famoso legislador, ok? Criou várias leis ali, várias ideias que foram muito impactantes, muito importantes ali para a época grega, para a época de Atenas. O Solon era de Atenas, certo? É bem interessante, vale a pena dar uma olhadinha ali na legislação do Solon, né? Solon é um legislador, ok? Também tem o rei Creso, ok? O rei Creso, assim, tem uma história bem famosa dele, que ele estava em dúvida se ele entrava em guerra ou não com o Ciro, que era o rei da Pérsia, ok? E o rei Creso foi consultar o oráculo, certo? O oráculo fazia adivinhações, né, sobre o futuro, e o oráculo teria falado para o rei Creso que se ele entrasse em guerra com a Pérsia, um grande império seria destruído. Então ele pensou o seguinte: se eu entrar em guerra, então um grande império vai ser destruído, então provavelmente vai ser o Império Persa. Eu vou entrar em guerra contra os persas, porque o império deles vai ser destruído. Mas no final quem perdeu a guerra foi o Creso. E o grande império que seria destruído foi o império do Creso, certo? Então o oráculo também era famoso por dar respostas assim meio ambíguas, que você tinha que pensar muito bem antes de agir, de tomar uma decisão, etc, ok? Então o Solon, o rei Creso são contemporâneos ali do Tales de Mileto.
ok? Estou falando isso só a nível de curiosidade, tá? O que foi o Tales? Quem foi o Tales? O que ele representa para a época dele? O Tales foi político, astrônomo, matemático, físico e também filósofo, ok? A gente tem que tomar alguns cuidados ali, algumas ressalvas, né? Por exemplo, que nem os manuais da história da filosofia consideram o Tales um físico, mas nós poderíamos nos perguntar, ele é realmente um físico, sendo que a física como ciência não existia naquela época? Obviamente, as questões que ele trata ali, eu já vou comentar sobre isso, remetem à área da física, certo? Mas aí a gente se pergunta, será que a gente pode chamar ele de físico ou não? Enfim, a filosofia chama esses primeiros filósofos de físicos, certo? Mas isso tem uma outra acepção, que está dentro também da área da física, mas a física como nós conhecemos hoje, atualmente, uma física ali pautada na matemática, principalmente, surgiu ali só na modernidade, ok? Mas a gente vai falar sobre isso mais para frente também, ok? Política. O Tales de Mileto foi um político, certo? Eu falei sobre isso também nas aulas anteriores, que os filósofos, eles também participaram ativamente da vida política, da vida social, isso era uma coisa que interessava muito eles, então não era, a filosofia não é uma coisa só de você ficar pensando sobre o mundo, sobre o universo, mas a filosofia também trata de tomar uma ação, ter uma atitude frente à realidade, ok? Não é você olhar a realidade inerte, mas você também participar dessa realidade, ok? Filosofia também é isso. Então, o Tales de Mileto foi político, certo? Ele parece que ele movimentou ali o povo da cidade dele, ali de Mileto, justamente a fundar, digamos assim, o Estado Federal, etc., tá? Não tem muita informação sobre isso, ok? O Tales de Mileto também foi astrônomo, certo? Por que astrônomo? Astronomia também faz parte ali da física, enquanto ciência, tá? A astronomia se desenvolveu bastante na modernidade também, ali principalmente com o Kepler, o Galileu e principalmente o Isaac Newton, certo? Mas o Tales de Mileto, como astrônomo, ele conseguiu prever um eclipse, parece que foi no ano, não lembro agora se foi 585 ou 595, acho que foi 595 a.C., que ele previu um eclipse, ok? Isso aí é bem interessante dentro da história aí da humanidade, ok? O Tales de Mileto também foi matemático, tem aquele famoso teorema de Tales. Esse teorema de Tales é muito importante porque ele mostra uma relação entre linhas paralelas e principalmente entre triângulos, ok? Hoje existe uma área da física chamada óptica, certo? Tem a óptica física e a óptica geométrica. A óptica física vai tratar a questão da natureza da luz, o que é a luz, o que forma a luz, etc. Tá? Já a óptica geométrica é uma área da física que trata da questão da propagação da luz, do movimento que ela faz, etc. Tá? Por que eu estou falando de física? Porque o Tales, como matemático, ao desenvolver o teorema de Tales, você encontra várias aplicações do teorema de Tales nessa área da óptica geométrica, como, por exemplo, quando você vai fazer ali a semelhança de triângulos, tá? Para você que está estudando para um vestibular, você deve saber já o que é semelhança de triângulos, tá? E é justamente com base nessa semelhança de triângulos que o Tales, o Pitágoras, que também foi um matemático e filósofo, conseguiram descobrir o tamanho das pirâmides naquela época. Eles não tinham como medir a altura de uma pirâmide, certo? Mas, utilizando ali esse teorema de Tales, a matemática do Pitágoras, você consegue, utilizando a sombra dessa pirâmide, fazer uma relação entre as áreas, entre as alturas, etc. É bem interessante, tá? Então, o Tales também foi físico, ok? Assim, por quê? Porque ele tratava de questões também relacionadas à física, né? Embora não existisse física como ciência naquela época. Física e filosofia estavam juntas nesse período, ok? A física era chamada de filosofia natural, certo? Então, assim, ele foi considerado também um físico porque ele tratava da questão da natureza dos ímãs, ele tentava entender por que o ímã atrai o ferro, etc. E a gente vai ver que a filosofia se mistura bastante com a ciência nessa explicação, tá bom? E principalmente filósofo, ok? Por que filósofo? E essa vai ser a aula de hoje, tentar explicar por que o Tales é um filósofo, e o que diferencia o pensamento do Tales de Mileto para outros pensadores, ok? O filósofo Platão, um dos principais filósofos aí do pensamento ocidental, pilar do pensamento ocidental para alguns, certo? Ele conta a seguinte história lá na obra Teeteto, né? Ele conta que o Tales caminhava olhando para o céu
olhando para o céu, tentando, sei lá, digamos assim, contemplando o céu, contemplando a natureza, e ao andar olhando para o céu, ele acabou caindo num buraco, né, caindo num poço, certo? E daí tinha uma mulher lá, acho que era da Trácia, que acabou rindo dele. Mas essa anedota aí, ela explica muito sobre, digamos assim, a natureza e o pensamento do filósofo, né? Muita gente pensa que o filósofo, ele tá só viajando, pensando lá nas nuvens, pensando no céu, no universo, e esquece das coisas terrenas. É uma anedota bem interessante também, tá? O Aristóteles também conta uma outra história aí para, digamos assim, especificar a sabedoria do Tales de Mileto. Segundo o Aristóteles, o Tales previu, digamos assim, uma colheita produtiva de azeitonas no ano seguinte, digamos assim, tá? Então, o Tales, através ali da sua astronomia, da sua ciência, da sua observação, ele percebeu que no próximo ano haveria um ano farto para quem plantasse azeitonas, quem colhesse, etc. Tá? Haveria fartura. Então, o que, que ele fez? No ano anterior, né, se antecipando, utilizando justamente esse conhecimento científico, ele pegou e arrendou ali várias terras, vários terrenos, digamos assim, por um determinado preço, certo? E é como se ele fosse o dono ali, digamos assim, desses terrenos. E quando, né, digamos assim, surgiu a oportunidade no ano seguinte de plantar essas azeitonas, muitas pessoas tiveram que recorrer ao Tales para ter esse terreno de volta, digamos assim. O Tales acabou vendendo esses terrenos por um preço muito mais alto e acabou ficando rico justamente com isso. Então, o Tales, ele acabou, digamos assim, utilizando ali o pensamento filosófico, o pensamento científico, para tirar proveito da situação e ganhar muito dinheiro. Ele sabia que as pessoas iam precisar daquelas terras de volta e acabou vendendo de novo aqueles terrenos ali por um preço muito mais alto, já que ia ser um ano propício ali para a plantação de azeitonas, ok? Então isso é interessante também, uma outra historinha aí, só para mostrar mais ou menos a ideia ali, o caráter do Tales de Mileto, ok? Parece que o Tales não deixou nenhum escrito filosófico, então o que se tem ali do Tales são os fragmentos e algumas ideias contadas ali de maneiras indiretas. Numa das aulas anteriores eu também falei sobre as fontes da filosofia grega, se eu não me engano foi a aula de número 6, lá eu vou falar sobre como a gente conhece essas obras aí desses filósofos, né, se não chegaram até nós. Entretanto, ali o Aristóteles, na obra Metafísica, ele faz ali uma pequena história da filosofia, a primeira história da filosofia, e comenta que Tales provavelmente foi o primeiro filósofo justamente ali por se questionar sobre a natureza das coisas, a natureza do universo, e tentar dar uma resposta racional para isso, tá bom? Um conceito muito interessante, pessoal, aqui agora é o conceito de arqué. Ok? O que é arqué? Arqué, ela significa princípio, significa início, ela significa também, digamos assim, aquilo que permanece diante de toda a mudança, ok? Para Tales, esse arqué, esse princípio é a água, ok? Como assim? Que história é essa? Pergunta principal da escola jônica. Qual a origem do mundo? Qual a origem do universo? Do que são compostas todas as coisas? Do que são formadas todas as coisas, tá? E o Tales de Mileto responde, a origem de tudo, o princípio de tudo, a formação de todas as coisas reside na água, ok? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que a água é aquilo que dá origem ao mundo, ao universo, à vida de maneira geral, e é também aquilo que forma e compõe todas as coisas, tá? Por que o Tales chega nessa constatação? Porque ele percebe, o Tales viaja muito, vai para deserto, vai para um monte de lugar, e percebe que só existe vida aonde existe água, certo? Ele percebe que tudo aquilo que tem vida, todas as coisas da natureza, se você vai cortando, se você vai esmiuçando, você percebe que elas têm uma umidade, um líquido, ok? Então, esse líquido, essa umidade, seria justamente a água, tá bom? Mas não confunda, pessoal, por favor, água, esse princípio aí do Tales de Mileto, com a água que hoje nós utilizamos para beber. A água que nós bebemos, na verdade, seria uma das manifestações dessa outra água. O que ele está querendo dizer? Que a origem de todas as coisas é úmida, ok? A origem de todas as coisas é líquida, de certa forma, tem essa liquidez, ok? Então, acho que essa seria a grande ideia. Veja,
certo? Parece que essa ideia de que a água seja a origem de todas as coisas não é uma coisa nova ali dentro da história da filosofia. Parece que o Aristóteles traz a ideia de que o primeiro que teria falado que a origem das coisas é a água foi o Homero. Só que o Homero teria relegado essa explicação à mitologia, certo? Então parece que o Homero teria comentado que o princípio das coisas é oceano. Oceano com O maiúsculo, porque o oceano seria um deus, e também Tétis, que seria, digamos assim, uma outra deusa ali da mitologia, tá bom? Seria uma Nereida, se eu não me engano. Tá? Então, o Homero também teria falado que a origem de tudo é a água, só que essa água, para Homero, é uma água mitológica, digamos assim, é o deus da água, tá bom? E qual é a diferença disso para o pensamento do Tales? O Tales ele vai tratar a água de maneira racional. Veja, o Tales não está usando nenhum mito. O Tales está começando a fazer observações. E essas observações são justamente aquilo que vai dar origem à ciência. Eu olho o mundo, eu investigo, eu observo e constatei que a origem das coisas deve ser a água. Então, essa é a grande ideia, tá bom? E o que é também, digamos assim, pessoal, esse arqué, esse princípio, que nós vamos ver também em outros pensadores, tá? O arqué, ele representa a fonte e a origem de todas as coisas. Para Tales de Mileto, a fonte e a origem de todas as coisas é a água, ok? Pode parecer estranho agora, porque a gente para se perguntar, será que é a água que forma todas as coisas, ok? Hoje, nós sabemos ali pela química que a água é formada ali por H2O, né? As moléculas de hidrogênio e a molécula de oxigênio, certo? São elementos que formam a água. Mas nós não podemos nos esquecer que essa água que o Tales de Mileto está tratando não é a água que nós estamos acostumados. É uma água, assim, como se fosse quase uma metáfora para dizer que é alguma coisa líquida, é alguma coisa ali que é úmida, digamos assim, tá bom? E essa fonte, a origem de todas as coisas, para Tales é a água. Para outros pensadores, é outra coisa, eles vão trazer outros princípios, digamos assim, tá? Esse arqué também, né, é o termo final de todas as coisas. Por exemplo, o que é o termo final de todas as coisas, tá? Então, o Tales afirma que eu, um ser humano, sou formado por água, sou formado por líquido, ou seja, esse líquido, essa água, quando se junta, acaba formando o ser humano, certo? Acaba formando todas as coisas contêm um líquido de certa forma, tá? Por mais que pegue ali uma areia, um grãozinho do deserto, se você esmiuçar bem, você vai ver que de certa forma ele também tem uma umidade, certo? E quando ele fala em termo final de todas as coisas, é isso que ele quer dizer, que quando a vida acaba, quando o objeto se deteriora, quando o objeto deixa de existir, ele se torna novamente úmido, ele se torna novamente líquido, ele volta para a natureza e acontece todo aquele ciclo ali, digamos assim, que essas moléculas, talvez, não sei se posso chamar de moléculas, mas essa água acaba se tornando uma outra coisa. Posso parar para perguntar, assim, para vocês, né? O que acontece quando uma pessoa morre? A matéria que existe ali no corpo dela deixa de existir? Não, a matéria que tem no corpo dela vai fazer parte ali do chão, da terra, vai se tornar alimento para vermes, para bichos, etc. Tá? E essa matéria ela vai se transformar em outras coisas, tá? Então, para Tales, essa matéria nada mais seria do que a água, tá bom? Então, quando as coisas terminam, quando as coisas chegam no seu fim, elas retornam, digamos assim, para esse estado inicial, que era a água. Então, a água, ao se juntar, ela forma o objeto. E quando esse objeto deixa de existir, ele cessa de existir, ele volta para aquilo, para aquele começo inicial ali, que seria justamente a água para o Tales de Mileto, tá bom? A arqué também é o sustentáculo permanente de todas as coisas, tá? O que é um sustentáculo permanente, tá? Então a gente pode parar para se perguntar, beleza, a água ela se junta e forma todas as coisas, tá? Mas será que quando essa água forma as coisas, ela deixa de ser água? Vou fazer uma outra pergunta que talvez facilite o pensamento de vocês, tá? Eu sou formado por átomos, tá? Os livros, a minha câmera, a televisão, o carro, etc., são formados por átomos, certo? Mas a partir das coisas, a partir da formação desses átomos, os átomos deixam de existir ou eles continuam existindo ali, certo? Então, essa é a questão. É óbvio que os átomos que compõem o meu corpo ainda existem ali, só que eles se juntam de uma forma que eles são quase imperceptíveis. Na verdade, a olho nu, obviamente, você não consegue ver um átomo, mas de maneira geral, se você pega um microscópio, alguma coisa, você começa a ver o que constitui o corpo humano, tá? O corpo humano, as coisas de maneira geral.
E esse sustentáculo permanente é justamente o que Tales chama de água. Ela se junta para formar as coisas, ela pode formar um ser humano, um livro, uma TV, um carro, etc., mas, ao mesmo tempo, ela ainda é água, se você for analisar, se você for ver bem, ainda existe aquela substância ali primordial no corpo da pessoa, no corpo do objeto, etc., tá? A substância existe ali, ok? Ela é eterna, de certa forma, e o que vai mudar ali é a configuração, como ela se junta, ok? Mesma coisa, poderia fazer uma outra pergunta para vocês agora, tá? A água, hoje, a água da química, ela é formada por H2O, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. A pergunta é, quando os hidrogênios se juntam com o oxigênio e formam água, o hidrogênio e o oxigênio deixam de existir? Ou eles continuam ali existindo, mas agora formam uma outra coisa? Então, essa é a ideia. O hidrogênio e o oxigênio ainda existem, eles estão ali, mas só que a junção deles forma uma outra coisa. E isso que é o sustentáculo permanente. Para Tales, por mais que a água, né, forme todas as coisas, se você for analisar bem, a água ali, ela ainda está no corpo humano, ela ainda está nas coisas. E quando esse corpo deixar de ter vida, a água vai voltar ali para o seu, digamos assim, estado natural, ok? Seria mais ou menos essa a ideia, certo? Os filósofos aí iniciais, eles também são conhecidos como filósofos da physis. O que é physis? Physis em grego significa natureza, tá bom? A palavra física vem justamente desse termo physis, que é natureza. Física é uma ciência que estuda a natureza, certo? Estuda o movimento das coisas, dos átomos, dos objetos, a gravidade, etc, tá? A filosofia da physis é a filosofia feita por esses filósofos pré-socráticos. E o que é physis? O que é natureza? Natureza é justamente aquilo que compõe e forma as coisas. Portanto, para Tales, a conclusão que ele chega é a natureza é formada por água, ok? E vamos ver que os outros filósofos têm outras concepções. Demócrito, por exemplo, ele vai chegar na concepção do átomo. O que forma a natureza? São átomos, tá bom? Então, essa é uma outra ideia que a gente vai trabalhar daqui a algumas aulas, tá? A princípio, pessoal, o pensamento de Tales poderia ser enquadrado na corrente naturalista, tá? Na verdade, não só o pensamento do Tales ali, mas de maneira geral o pensamento dos pré-socráticos. Alguns autores afirmam que Tales, esses autores ali da escola jônica, esses autores ali da filosofia pré-socrática, são materialistas. Mas, na verdade, aqui entra uma outra concepção também bem interessante, né? O materialismo acredita na existência ali da matéria pura, da matéria bruta. Estou falando de maneira geral, existem várias correntes de materialismo, tá? Mas, de maneira geral, o materialismo vai conceber ali a matéria como um objeto a ser estudado, um objeto que não tem vida, um objeto que vai ser observado. Essa foi a concepção que chegou à física ali na modernidade. O que é o mundo? O mundo é algo que não tem vida, que pode ser observado. Eu posso observar as coisas, eu posso observar os objetos, o movimento dos astros, etc. e tal. Só que na filosofia do Tales de Mileto, o mundo, os objetos e as coisas, elas são dotadas de vida, mas é uma vida natural. As coisas têm vida. E essa também é uma doutrina chamada de panpsiquismo, acreditar que as coisas têm vida, certo? Então essa é a ideia. Eles não são materialistas, justamente porque eles acreditam que essa matéria, por exemplo, no caso do Tales, a água, que forma todas as coisas, a água não é uma coisa, não é só um objeto ali que você vai compondo, como se fosse peças de Legos, assim, que você vai formando e vai criando as coisas. Não, para o Tales, a própria água era algo divino, era algo sagrado, era algo que em si continha vida. E por isso que eles fazem parte dessa corrente naturalista. O naturalismo defende que não existe nada além da natureza, não existe algo ali que ordena a natureza, digamos assim, tá? Não existe algo fora da natureza. Tudo pode ser explicado a partir da natureza e das suas forças. E é isso que o Tales vai trazer. Essa água que forma as coisas é justamente uma água que tem vida, é uma água divina, uma água sagrada, ok? E essa, pessoal, pode ser uma nova forma de compreender Deus, é a pergunta que se faz, tá? As obras que eu consultei, por exemplo, do Giovanni Reale e do Nicolau Banhanho, eles afirmam que sim, porque essa é uma forma racional de compreender Deus, principalmente naquela época, onde você tinha, por exemplo, ali a religião dos mistérios e a mitologia grega, que são religiões politeístas. Ali começa uma nova forma, talvez, assim, de monoteísmo, justamente
pela crença, pela ideia de que, né, existe algo divino, algo sagrado, algo único, né, que seria justamente no caso de Tales a água, ok? Obviamente não é um Deus com consciência, ó, eu vou criar o mundo, criar todas as coisas. Não, não tem nada a ver. É uma espécie de algo divino, é algo sagrado, certo? E é justamente uma explicação racional que o Tales dá. Por isso que é uma nova forma de compreender Deus. Porque como que você via os deuses, Deus antigamente, antes do Tales de Mileto? Pelo viés mitológico, pelo viés mágico. Mas o Tales aqui traz uma ideia baseada na razão, no puro pensamento, tá? Trouxe duas citações aqui só para corroborar com essa ideia aí que eu estou trazendo para vocês, tá? Primeiro, é uma citação ali do Aristóteles. Olha o que ele vai falar, tá? Alguns afirmam que a alma está misturada com tudo. E talvez, justamente por esta razão, Tales considera que todas as coisas estão cheias de deuses. Parece que essa teria sido uma afirmação do Tales de Mileto. Ele disse que todas as coisas estão cheias de deuses. Por quê? Porque todas as coisas são formadas por água. Esse é o objeto que ele encontrou. E o que é essa água para ele? Algo divino, algo sagrado. Logo, todas as coisas estão compostas de deuses, tá bom? Uma outra citação do Aécio também, Aécio é aquele autor que a gente trouxe ali do século II, do século I antes de Cristo, que a gente trouxe na nossa aula sobre as fontes da filosofia grega, que ele tem aquela obra, As Opiniões, certo? Então, Tales julgou que Deus fosse a inteligência do cosmos e que tudo fosse dotado de alma e cheio de deuses, e que uma potência divina escorresse através do elemento úmido e que fosse motriz dele. Então, essa é a ideia. Essa água, ela escorre, digamos assim, pelas coisas, e ela enche essas coisas de vida, e ela também é a força que faz essas coisas, digamos assim, se mover. O naturalismo é uma corrente filosófica que tenta explicar a natureza justamente a partir dela e de suas forças, e é a própria água que seria justamente a força motriz que move toda a realidade, toda a natureza, ok? Obviamente depois lá com a física moderna, nós vamos ter uma outra concepção de força, lá com Newton, lembra lá da segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes aceleração, mas é essa a ideia, tá? Qual é a força que move o mundo? Para Tales seria a água, justamente por ser algo divino e algo sagrado, ok? Então, essa é a grande ideia da nossa aula de hoje, pessoal. Por que o Tales é considerado o primeiro filósofo? Justamente porque ele explica, né, a origem das coisas pautado na razão. Ele não vai buscar na mitologia, ele não vai buscar no mito, na fantasia, na crença, não. Ele tenta usar a sua razão, a sua lógica para explicar o que é o mundo. Ele observou o mundo e constatou a origem do mundo, a origem das coisas é a água, certo? E essa é uma das primeiras respostas ali filosóficas e científicas do Ocidente. A partir de agora, também a ciência, de certa forma, ali, que está dentro da filosofia, a física, por exemplo, é chamada de filosofia natural, esses autores vão começar a se interessar, a tentar explicar melhor, de maneira mais refinada, como que funciona o universo, como funcionam todas as coisas, tá? Eu tenho a impressão de que muitas pessoas acham que a física começa ali com Isaac Newton, começou com Newton e não tinha nada antes do Newton. Não. O Newton, para desenvolver suas teorias, as suas ideias, ele precisou de outros autores. Ele precisou de um Galileu, precisou de um Kepler, e esses autores precisaram ali de um Aristóteles, de um Roger Bacon, ali, por exemplo, na Idade Média, de um Arquimedes, de um Ptolomeu, de um Aristarco, assim, vocês entendem? Até o Newton, ele fala que se ele pôde ver mais longe, é porque ele se apoiou no ombro de gigantes, e esses gigantes são esses pensadores, esses filósofos, ok? Então essa seria a grande ideia, pessoal, da nossa aula de hoje. Um resumão aqui agora da aula de hoje. Tales, matemático, político, filósofo, físico, astrônomo. Primeiro filósofo porque explicou o mundo utilizando a razão, a lógica, não recorreu à mitologia, não recorreu ao pensamento religioso, ao pensamento mágico. Por mais que ele tenha chegado à conclusão de que essa água é sagrada, ela é divina, mesmo assim, essa ainda não é uma explicação que foge muito ali da questão da racionalidade, porque ele chega justamente nessa concepção utilizando a razão, a lógica, certo? Então, essa seria a grande ideia da aula de hoje, o princípio, ou seja, a arqué, vou falar bastante de arqué, a arqué é o princípio de todas as coisas, para Tales é a água. Outros autores vão dizer que é outro princípio. Parece uma resposta tosca, pessoal, e para muita gente, tem gente que dá risada falando, nossa, o cara disse que o princípio de todas as coisas é a água, certo? Mas a gente tem que pensar assim, é a primeira resposta racional
é a primeira resposta racional, ela rompe com uma tradição ali antiguíssima, digamos assim, uma tradição mitológica, religiosa, que outros povos ali do Oriente, por exemplo, não conseguiram romper ali, principalmente naquele período, certo? Então, Tales traz uma ideia nova, explicando a origem do mundo, a origem de todas as coisas, usando a razão. Essa é a inovação, e é por isso que surge a filosofia, ok? Então, é isso da nossa aula de hoje. Continuamos na próxima aula, a nossa 9ª aula vai ser sobre Anaximandro de Mileto, o discípulo de Tales de Mileto, que tem uma outra ideia sobre a origem das coisas, ok? Pessoal, um grande abraço para vocês, nos vemos aí na próxima aula.